Querido amigo, hoje estamos no penúltimo parágrafo do livro de Colossenses. Nós vamos estudar Colossenses 4, 10 até 15. Esses são versos bem importantes para esse final de carta, pois aqui, mais uma vez, encontramos o extravasar do coração de Paulo. Antes de detalharmos esse texto, e aproveitando que Paulo menciona no versículo 12 a luta que Epáfras enfrentava em oração, em favor dos colossenses, lógico, ele que tinha sido fundador da igreja, a luta de Epáfras é para que eles conservassem perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Então eu creio que valeria a pena nós refletirmos um pouco mais sobre o valor da oração. A pergunta que todos os cristãos devem responder, e muitos têm até dificuldades de responder, é a seguinte: por quem devemos orar? A resposta até parece óbvia, devemos orar por nós mesmos e, logicamente, pelos outros. Mas surge uma outra pergunta: por que devemos orar? Creio que todos nós temos a motivação de orar por nós, sem grandes problemas até. Porém, as dificuldades começam a aparecer quando nós temos que orar pelos outros. Com que motivação nós vamos orar pelos outros? Temos que reconhecer, querido amigo, que a oração, quando feita apropriadamente, ela exige um esforço. No verso 12 desse texto de Colossenses 4, 10 até 14, Paulo testemunhou que Epáfras se esforçava sobremaneira pelos colossenses em suas orações. Então temos que admitir que a oração é um esforço. Ana servia noite e dia com jejuns e orações. Se você duvidar que a oração seja um esforço, pegue ou então faça uma lista dos membros da igreja onde você está e ore sinceramente para cada um dos nomes anotados ali. Isso, a propósito, é um exercício muito bom. Se você o fez adequadamente, terá passado bastante tempo se esforçando sobre as muitas situações e circunstâncias únicas daqueles que estão na sua lista. Por que alguém haveria de querer gastar tanto tempo e energia em favor dos outros? Novamente, qual é a motivação e que tipo de atitude reflete uma tal motivação? Antes de responder à pergunta por que oramos por nós mesmos e pelos outros, por favor, então, perceba, querido amigo, que o desejo de orar demonstra uma aceitação de Deus como Todo-Poderoso, do seu poder, o fato que Ele está vivo e que cremos que a oração dá certo. Em outras palavras, a oração é um ato de fé. A fé requer obediência e Jesus exige claramente que nós oremos por nós mesmos e pelos outros. Ele nos diz para orar por aqueles que nos perseguem até. Ele insiste conosco para que oremos pedindo trabalhadores para a seara. Ele nos ensina a orar pelos amigos que enfrentam a tentação, bem como por nós mesmos, para que não entremos em tentação. Através de Paulo, ele nos exorta a fazermos súplicas, orações e intercessões com ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Em vista dessas instruções, a oração é um dever, um mandamento a ser obedecido. Isso por si só é bastante motivação para aquele que tem fé para obedecer. Quando amadurecemos, contudo, nossa atitude muda e certamente se desenvolve, tornando-nos cada vez mais o que deveríamos ser, isto é, um reflexo de Jesus. Desenvolvemos então a capacidade para pôr de lado os interesses egoístas, para nos submetermos a Deus enquanto nos sujeitamos uns aos outros. O amor se torna a nossa motivação para orar pelos outros, porque ele nos dá força para amar o nosso próximo como a nós mesmos. A amar os irmãos no Senhor, colocando seus interesses acima dos nossos. A amar e ser cuidadoso com as coisas de Deus antes do que com os nossos próprios interesses. Quando atingimos o ponto em que ficamos tão preocupados com os outros como conosco mesmo, então a oração pelos outros se torna tão natural como a oração por nós mesmos. Que força esse poder de motivação chamado amor
mostra ter. E para a maioria de nós, que mudança ele faz em nossa maneira de viver. Quando continuamos a desenvolver e amadurecer a nossa capacidade de orar, começamos a ver os outros benefícios que advêm da oração. Primeiro, o mais óbvio é que estamos fazendo algo que Deus pede de cada um de nós. Isso representa uma mudança de atitude e de caráter. Segundo, além disso, quando demonstramos fidelidade, que emoção em reconhecer que a mão de Deus está tomando parte ativa na direção de nossas vidas. Que Deus está respondendo às nossas orações. Terceiro, quando oramos pelos outros, isso apazigua as contendas. Simplesmente não é deixado lugar dentro de nós para o egoísmo, para o ódio, para a vingança ou para a amargura. Quarto lugar, quando oramos pelos irmãos, confiamos na providência divina e que bênção é saber que Deus cuidará muito bem de cada detalhe. Reconhecemos que Deus tratará com cada um em cada circunstância. Quando amadurecemos, então, começamos a ver esses benefícios. E em quinto lugar, temos um outro benefício que provavelmente é a maior bênção que advém da oração, que é o próprio ato que demonstra a Deus a nossa fé nele. Nossas orações mostram que agimos pela nossa fé e que nós, orando pelos outros, desejamos mudar o nosso caráter e personalidade para nos conformarmos à imagem do seu bendito Filho. Querido amigo, você se sente ilimitado no reino? Você está procurando alguma coisa significativa que possa fazer? Então, permita-me sugerir, por que não gastar, por que não passar mais tempo em oração sincera pelos outros e também por você? Que emoção deve ter sido para os colossenses do primeiro século ouvir que Epáfras estava orando por eles para que eles estivessem perfeitos e plenamente convictos de toda a boa vontade de Deus. Será que podemos orar assim pelos nossos irmãos? Vale a pena questionarmos a nossa própria vida. E aqui então, nos versos 10 a 14, encontramos essas saudações pessoais do apóstolo Paulo despedindo-se da igreja dos Colossenses. A família de Deus é caracterizada por seu amor e todos os irmãos que estavam com Paulo enviaram seu amor na forma de saudações individuais. A saudação de Epáfras devia ter sido particularmente muito emocionante para eles ouvirem, sendo que ele era o fundador e mesmo um membro da igreja de Colossos. E provavelmente ele é que os tinha ensinado no Evangelho. Paulo então relatou o cuidado especial de Epáfras para com aqueles irmãos e como ele se esforçou sempre em oração por eles. Sem dúvida, Paulo conheceu e amou os irmãos colossenses através do que ele ouviu deles pelos lábios de Epáfras. Diante dessas colocações tão calorosas, tão emocionais, sinceras, é possível então traduzir esses versos dando-lhes o seguinte título: A verdadeira fraternidade cristã. Eu repito, a verdadeira fraternidade cristã. Colossenses 4, 10 a 14 é o texto que nós vamos considerar a partir de agora. Nesses versos finais, fica mais uma vez claro que o antídoto eficaz contra os ataques das heresias é a proclamação verdadeira e a experiência genuína com Jesus Cristo como Cristo, a plenitude de Deus como Senhor de nossas vidas. Se relembrarmos, o apóstolo Paulo indicou esse remédio inúmeras vezes nessa carta. Nas diversas ocasiões, Paulo apontou para a supremacia de Jesus Cristo como a única resposta para os problemas que a igreja enfrenta e, mais uma vez, ele usa essas mesmas palavras no final da sua carta para reenfatizar essa verdade. Paulo então nos brinda com uma maravilhosa verdade de que o mistério oculto agora revelado está à nossa disposição e nós podemos orar para o Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostra que o mistério tinha sido estabelecido na eternidade, que esse mistério constituía
a grande e preciosa verdade. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vocês, gentios, a esperança da glória, especificamente para os colossenses. Mas ainda mais o apóstolo nos apresenta que trabalhava para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Em meio a essas tantas bênçãos maravilhosas e cheias da graça de Deus por nós, chegando ao final então dessa carta, Paulo, como que descendo das nuvens, deixa de lado esses assuntos tão espetaculares e volta-se para as considerações corriqueiras até do dia a dia. Na verdade, ele deixa essa visão tão magnífica da glória celeste para nos guiar à realidade do dia a dia. Será, essa é a pergunta que se faz, que temos lições para aprender nessas palavras de encerramento da carta? Ah, querido amigo, com certeza sim. Esses últimos versos não são um pós-escrito, sem um fundamento teológico e sem lições relevantes. Não. Esses últimos versos nos mostram como essa maravilhosa vida transformada por Deus, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, deve ser evidenciada. Nesses versos de despedida, de finalização da carta, eles nos mostram que a revelação divina não é algo mitológico, não é um documento que caiu do céu. Não. Não é um manual de sabedoria para os iniciados. Não tem a ver com a realidade do ser humano. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, esses versos nos mostram que essa revelação é determinada por um contexto geográfico, é elaborada na história do indivíduo e é recebida na cultura das comunidades. É através dos relacionamentos entre os cristãos que a teologia pode ser vista e deve ser experimentada. Paulo é um exemplo e um desafio para nós. O seu relacionamento com os irmãos, judeus ou gentios, demonstra como as verdades teológicas devem afetar o nosso dia a dia. Através de relacionamentos significativos, ele nos estimula a mostrarmos Jesus como Senhor de nossas vidas. Quando ele usou o exemplo de Epáfras na sua luta em favor dos colossenses e das outras comunidades, ele demonstrou como uma vida transformada por Jesus deve se mostrar. Por isso, em resumo, podemos perceber nos versos 10 até 14 de Colossenses 4 a seguinte frase, o seguinte princípio: todo cristão deve evidenciar o senhorio de Cristo no seu viver ao desenvolver uma vida de relacionamentos fraternos com seus irmãos. Eu repito, todo cristão deve evidenciar o senhorio de Cristo no seu viver ao desenvolver uma vida de relacionamentos fraternos com seus irmãos. E nesse texto, nós vamos encontrar duas características desse tipo de vida que a fraternidade nos dá, que a verdadeira fraternidade nos dá. Vamos ler o texto e depois, então, vamos perceber esses dois princípios, essas duas características. Versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Versículo 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Versículo 13. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. 14. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em casa, já é a leitura do capítulo 4, versículo 15, que nós vamos estudar no próximo e último programa em Colossenses. Muito bem, agora podemos ver essas duas características da fraternidade cristã. A primeira característica da fraternidade entre os irmãos é vista nas relações ministeriais. Versículos 10 e 11.
Destaca-se aqui Aristarco, provavelmente um judeu helênico. Aristarco estava preso junto com Paulo, certamente não por ter cometido algum crime, mas pela pregação do Evangelho. Ele demonstrou comunhão no sofrer. Aristarco era membro de uma igreja de Tessalônica, provavelmente um representante da igreja que mandara oferta para os pobres de Jerusalém. Mas Aristarco também consta na lista dos que acompanhavam e eram discipulados por Paulo, conforme nós lemos lá em Atos 19, 29, Atos 24 e Atos 27, versículo 2. Ele era um discípulo e certamente um cooperador da obra do Evangelho. Destacamos Marcos também, conhecido como João Marcos, primo de Barnabé. Ele era filho de Maria, casa onde a igreja de Jerusalém se reunia. Ele, você se lembra bem, ele tinha desistido da primeira viagem missionária, mas depois, discipulado por Barnabé, ele se tornou em um jovem, em um homem útil. Ele escreveu o primeiro evangelho e viajou com Pedro sendo seu auxiliar. Pedro o estimava tanto que o chamou de meu filho. Lembre-se lá de 1 Pedro 5,13. Depois de discipulado por Barnabé, Marcos realmente se tornou uma bênção nas mãos do Senhor. Então, depois dessa mudança, Paulo tinha um outro conceito dele e pediu que ele fosse bem recebido pelos colossenses. E em 2 Timóteo 4,11, Paulo pede para Timóteo trazer Marcos para junto de si, porque ele reconhecia o valor dele ministerial. Mas destacamos Jesus também, que era um nome muito comum entre os judeus. Esse homem, nós não sabemos outros detalhes, sabemos apenas que o seu nome, como Jesus, significava salvação, assim como Josué. Ele era um homem que se destacava por uma característica. Ele foi apelidado de justo. Com certeza, uma tremenda e uma bela identificação. Ele era judeu e ainda valorizava a circuncisão. Mas ele era um cooperador de Paulo na proclamação do reino de Deus, e todos eles eram um lenitivo, um conforto, um consolo para Paulo na sua prisão. A segunda característica, então, da fraternidade cristã entre os irmãos é vista nas relações pessoais. De versículos 12 a 14, nós encontramos destaque de Epáfras, que poderia ser até o Epafrodito lá de Filipenses 2, 25 a 30. Provavelmente ele foi o fundador da igreja. Ele era um homem de oração, se esforçava sobremaneira para que os colossenses se conservassem firmes e perfeitos, certos da vontade de Deus. Ele tinha uma visão abrangente, cuidando de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Paulo destaca também a pessoa de Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo em tantas viagens missionárias, conforme o nosso parecer. Ele pastoreou Filipos enquanto Paulo prosseguiu na segunda viagem, retornando a acompanhar Paulo apenas na terceira viagem. E você sabe que ele escreveu 2 livros do Novo Testamento. Escreveu o Evangelho, a narrativa da vida de Jesus, e escreveu Atos, a narrativa da história da igreja. Lucas esteve com Paulo nessa e em sua última prisão em Roma. Mas destacamos também Demas. Paulo menciona Demas, sem qualquer outra designação. Aparentemente, ele era um colaborador e um companheiro de Paulo, conforme Filemão 24. Aqui no versículo 14 não há qualquer menção sobre as suas atividades. Porém, considerando-se que esse é o mesmo homem, infelizmente Paulo, em 2 Timóteo 4:10, uns 6 anos após essa carta ter sido escrita, ele fala para Timóteo do triste fim desse homem, que ele abandonou a Paulo e amou o presente século, buscando não as coisas do alto e nem pensando nas coisas que são de cima. Demas, atraído pelos valores que o mundo nos apresenta, mesmo que sejam passageiros, ele deixou a verdade do Evangelho pelo engano das heresias. O caso de Demas, então, é o exemplo que pode ocorrer a alguém que, mesmo estando envolvido com as práticas cristãs, não desfruta da intimidade com Deus, que se comprova quando estamos sozinhos na presença de Deus para abrirmos com Ele e abrirmos para Ele o nosso coração, conforme lemos lá em Mateus 6,6. Querido amigo,
mesmo estando preso, Paulo fez menção desses nomes, mostrando então essa fraternidade que deve existir no corpo de Cristo. Como nós, cristãos, temos evidenciado o senhorio de Cristo em nossa vida? Eu espero que você desenvolva uma real fraternidade, aquela alegria de estar junto com seus irmãos. É isso que vai se destacar como cristianismo para aqueles que não conhecem a família de Deus. A minha oração é que Deus te abençoe e que produza isso na tua vida. Um grande abraço e até o último programa, que será o próximo em Colossenses, o último programa de Colossenses. Deus te abençoe e até lá.